Quem é que nunca viu terreiro de Umbanda fechado do nada? Quem é que nunca soube de um caso de um médium que era maravilhoso e de repente ele perdeu toda a sua conexão mediúnica? Hoje eu vou falar sobre as 3 armadilhas que causam a derrota de todo e qualquer médium de Umbanda. Refletiu a luz divina. Saravá a todos, a benção dos mais velhos, licença para entrar na sua casa, salve sua fé e sua coroa, salve sua boa vontade. Caminhada espiritual. Todo mundo que tem esta caminhada espiritual, em se tratando de Umbanda, né, é testado a todo o momento. Nós somos testados pelo nosso caráter, somos testados pelas nossas fraquezas, somos testados a todo instante. E o porquê deste teste? Porque nós de Umbanda, nós lidamos com energias espirituais, com seres espirituais, muitas das vezes vingativos. E eles se aproveitam da gente de todas as nossas fragilidades, das nossas dificuldades, certo? É a maneira mais fácil dele pegar a gente pelo pé, esse astral negativo pegar a gente. E todo mundo que passa por provações e provações vai se edificando cada vez mais. É importante que a gente saiba muito bem que médium de Umbanda, filho de Pemba, não é milionário. Filho de Pemba tem dor de barriga. Filho de Pemba tem conta para pagar. Tem filho para criar. Tem encheção de paciência no trabalho. Acorda cedo, vai dormir tarde, concilia a família com o terreiro, né? Passa por situações desagradáveis, por intolerantes, né? Então, todos nós somos sim testados a todo o momento, desde quando a gente acorda até quando a gente vai dormir. Nós precisamos estar sempre atentos. Existem 3 armadilhas que todo médium vai cair. Se cair nessa arapuca, não vai se levantar tão fácil. A gente às vezes precisa falar desse lado mais doloroso como um alerta. Muitas pessoas se deixam levar pelas falsas impressões, pelas coisas fáceis, por um motivo de descuido, acaba caindo e tropeçando. Mas o mundo espiritual precisa de gente que está compenetrado no seu trabalho, sabe? Então é por isso que existem certas provas. E hoje, como eu falei, eu vou falar sobre as 3 maiores armadilhas que podem acontecer na nossa caminhada. Ninguém está livre de passar por isso. Ninguém. E nunca digam, nunca vou cair. Nunca digam isso. Já vi terreiro fechando do nada. Já vi médium que tinha uma comunicação estreita, tão fina quanto um fio de cabelo com os seus guias. A gente às vezes estava conversando com guias depois que a gente percebia que aquele médium estava ali junto com o seu preto velho, com o seu Exu, com o caboclo e por aí vai, sabe? Existe esse lado mais doloroso. Eu coloquei aqui numa ordem do menos pior para o mais pior, sabe? Aquele que a gente ainda consegue se safar com uma boa atenção. A primeira armadilha é a vaidade. O médium começa a sua caminhada mediúnica, trabalhando, um cavalo de terreiro, está indo tudo certinho. Ele começa a ter resultados positivos daquela consulta, daquele trabalho que foi indicado, conseguiu, através da ajuda dos seus mais velhos, desmanchar um trabalho pesado. As pessoas começam a ter um sentimento de gratidão por este médium. Ele começa a se sentir feliz, ele começa a se sentir cada vez mais ligado com a Aruanda, com os seus guias. Ele tem aquele guia que tem maior aconchego, né? Tem gente que tem muito mais aconchego com o Preto Velho, tem gente que é muito mais ligado a Exu, tem gente que é muito mais ligado a Caboclo. Começa a ter aquela sintonia fina, aquela mistura rica.
De repente, esse médium começa a se achar a última bolacha do pote. Começa a se achar o máximo. E ele começa a se vangloriar cada vez mais. Ele começa a crescer a sua vaidade, o seu orgulho, ao ponto de deixar de lado as informações que os seus guias estão dando. Ele começa a querer ser reconhecido. Ele começa a querer ser o máximo dentro do terreiro. Tudo pode deixar, bate no peito, deixa comigo que eu resolvo. Começa a colocar a figura dele mesmo acima dos irmãos de corrente e acima dos guias que trabalham naquele terreiro. Daqui a pouco ele começa a querer fazer o próprio terreiro dele porque ele se sentiu magoado naquela casa onde ele estava. E na verdade lá dentro ele tem a vontade de abrir o próprio terreiro. Ele só arranjou uma desculpa só. Ele não quis falar para ninguém e aí ele abre o próprio terreiro dele. Naquele terreiro dele ele manda, desmanda, só falta fazer chover. Deixa de lado toda a função dos guias que estavam ali ajudando, intuindo, ensinando a ele. Não, agora ele se acha o sabedor total. Aí ele começa a ser autoritário dentro do terreiro. Começa a ser uma pessoa arrogante. Tudo é ele que pôs a mão. Os filhos de santo que entraram na casa dele só vão para frente porque ele fez uma boa iniciação. E cada vez mais ele vai deixando de lado toda a conexão espiritual que ele tinha, só para satisfazer o ego dele. De tudo isso que começa a acontecer, de repente ele sente falta de alguma coisa. Ele sente falta daquela palavra do mais velho dele. E aí, para ele não perder a pose, ele começa a pôr desculpas ou até culpas no mundo espiritual que não resolveu o problema A, B ou C. Daqui a pouco ele está se fantasiando, daqui a pouco ele está fazendo se passar por incorporação ou por qualquer outra faculdade mediúnica. Daqui a pouco, quando ele está colocando tudo que ele não pôs a mão e está errado, os filhos da casa começam a perceber aquilo. Ele começa a cair em descrédito. Todo o aconselhamento que ele faz é da boca para fora. Ele começa a perder todo aquele prestígio e vai se sentindo cada vez mais amargurado, porque ele deixou de lado toda a comunicação espiritual. Aí, quando ele se toca da onde que ele se enfiou, é tarde demais. Porque a mesma banda que dava suporte, aconselhamento, dava o melhor trabalho a ser feito, dava a melhor intuição, a melhor comunicação mediúnica, pensa da seguinte maneira: já que ele não quer, então eu vou ficar de braço cruzado para ver até onde ele vai. Aí ele corre para outros terreiros, porque ele precisa de mais axé, porque ele precisa de mais força. Começa a se iniciar em um monte de vertente, só para dizer que ele estava fraco, porque ele precisava fazer determinadas obrigações. E aí, quem sabe de muita coisa acaba não sabendo de nada, né? Essa é a queda menos dolorosa que todo filho de Pemba pode passar se não prestar atenção. Cuidado com a vaidade. A vaidade, ela mata o médium de Umbanda. Então, quando receber um elogio, a melhor coisa de se falar é: não sou eu. São eles aí no Congá aí, ó. São eles, são os guias, são os mais velhos que falam, porque eu não sei de nada. É eles que sabem. Segunda queda, dinheiro. O médium ele começa a se desvirtuar. O filho de Pemba começa a se desvirtuar do que é caridade com caridade pela caridade. Mesmo tendo a lei de salva que eu expliquei no vídeo passado. Se quem não assistiu é porque não está inscrito no nosso canal, aproveita agora e dá a sua salva para esse vídeo. Clica aí no joinha, deixa seu comentário e se inscreve, certo?
Assiste o último vídeo que eu falei sobre lei de salva. A Umbanda, ela tem essa característica de caridade com caridade pela caridade. Existem bandas que fazem, promovem, aplicam a lei de salva, e existem bandas que não aplicam. Não vem o caso agora se aprofundar nisso. Eu estou falando sobre fazer de um comércio. Começa a ser uma troca de dinheiro, não é uma troca de ajuda. Pensa numa coisa, os nossos guias não precisam de dinheiro. Quem precisa de dinheiro somos nós que estamos encarnados aqui. Então, todo trabalho, eu não posso cobrar pelo trabalho aquilo que não fui eu que realizei, porque não fui eu, foi os guias que exerceram todo o trabalho. Eu estou ali só junto, trabalhando em conjunto. Começa uma mercantilização do negócio, um prestador de serviço, pessoas que vendem trabalhos espirituais. Então, toda a Aruanda já começa a perceber que a ganância está vindo acima do coração. Essa comunicação que esse filho de Pemba tem, começa a falsear, começa a dar erros e começa ali a ficar sozinho. Ele está pautado em um momento, lá para frente, ele vai ficar só pautado naquilo que ele já sabe, na sabedoria dele. Se ele quiser vender trabalhos, que venda. Cada um vai deitar no travesseiro com a consciência livre, leve e solta, né? Não sou contra a questão da lei de salva, volto a repetir, mas os abusos são abusos, não é? É aquele caso, a pessoa é o Código de Defesa do Consumidor. A pessoa pagou e não recebeu, entendem? Então, começa a ter essa troca comercial. Vai chegar ao ponto que essa ligação zerou também. A própria Aruanda vai falar assim, é isso que ele quer. Ele não quer seguir o que ele jurou um dia quando pisou no terreiro, ele não quer seguir, então tá bom, que ele siga sozinho. E aí eu vou contar um exemplo de que os mais velhos, o pessoal que já se foi já daqui da terra aqui, já falava já para mim. Quantas e quantas vezes a gente não via um pai de santo que todo arrumado, todo cheiroso, todo isso, todo aquilo, para as pessoas que vinham comprar os trabalhos espirituais, quando ele tirava aquela roupa toda e ia para dentro da casa dele, era uma pobreza só. O dinheiro todo que ele ganhava, ele perdia tudo. O que entrava de um lado, ele perdia do outro, sabe? Então, comércio da fé, vender trabalhos, é muito diferente do que você aplicar uma lei de salva. É muito diferente do que você se deixar levar pela ganância. Então, esta é a segunda maneira de queda certeira. Cuidado com a ganância, cuidado com o dinheiro. É uma coisa perigosa. Tomem cuidado. Vamos para a terceira armadilha. Como eu falei, eu deixei numa ordem crescente, da menos pior para a mais dura de todas. E essa armadilha, essa arapuca, se chama sexo. A pessoa se perde na procura de um parceiro. A pessoa fica completamente envolvida em situações amorosas, problemas passionais, traições e por aí vai. Aí a gente vê a questão do pai de santo se envolvendo com a filha de santo e vice-versa, né? A gente vê que isso acontece muitas das vezes. Pai de santo, a mãe de santo se apaixona pelo seu filho, pela sua filha. Isso não pode. E entendam como se fosse um incesto. Pai não pode casar com filho, com filha. Mãe não pode casar, namorar com filha, com filho. Não pode. Isso é contra o terreiro. Né? Se você tem responsabilidade espiritual naquela pessoa ali, você é o guia dela. É diferente que você tem a sua esposa. Sua esposa não pode ser a sua filha de santo.
Vocês se deitam juntos. Vocês comungam a energia do sexo. Não pode. E aí a gente vê cada vez mais abusos sexuais dentro de terreiro. Teve já casos e mais casos sobre este assunto em todo o Brasil, em todas as bandas e em todas as religiões. Esta é a mais dura de todas e pior ainda, se fizer do terreiro um ponto de encontro. A pessoa sai de casa e fala assim, eu vou para o terreiro, aí chega lá, se encontra com o pai ou com a mãe de santo. É pior ainda, fazendo o terreiro de lugar de encontro às escondidas, sabe? A Aruanda não perdoa. Eu não vou falar nunca. Sempre tem alguém que é perdoado, né? Mas é difícil ser perdoado um deslize desse. O terreiro que era para ser um lugar santo, um lugar sagrado, se torna um lugar de exortação sexual, sabe? Encontros furtivos, às vezes até de pessoas que que são casadas e estão fazendo um relacionamento às escondidas. É muito mais pior ainda. Essa queda pelo sexo, é muito doloroso. Então tomem muito cuidado, ainda mais quando nós temos uma posição de destaque no terreiro. Eu estou falando de pai e de mãe de santo. Às vezes as pessoas confundem os sentimentos, idolatram tanto aquele pai de santo que é Deus no céu, pai de santo na terra. Não é assim. E quando perceberem qualquer tipo de coisa, afastem essas ideias dos filhos de santo ou dos consulentes. Quando vierem com intenções assim diferentes, fala assim, olha, não pense desta maneira. Eu tenho responsabilidade religiosa. Não, eu sou somente um amigo, alguém mais velho que está aqui para lhe aconselhar e para servir de médium entre o povo da Aruanda e você aqui. Eu não sou mais nada. Além de tudo, eu sou casado ou casada, eu tenho a minha vida particular e por aí vai. Cortem este problema antes que ele crie rabo, chifre e pé de bode. A questão da caída pelo sexo é dolorosa. Sem falar da reputação que aquele pai ou aquela mãe de santo vem construindo há muito tempo. E aí, por um descuido, por uma tentação, põe tudo a perder. Tudo a perder, né? Maridos não deixam mais as esposas irem para o terreiro. Esposas, namoradas, noivas, não deixam seus namorados, namoradas irem para o terreiro. Porque aquele pai de santo, ele dá em cima de todo mundo, ele é mulherengo. Aquela mãe de santo, ela é mulherenga, ela dá em cima de todo mundo lá dentro do terreiro. Tomem cuidado com estas 3 armadilhas. É queda, vai cair. E para levantar é difícil. Não sei se é difícil. Eu estou narrando, estou falando aquilo de casos e também pautado na literatura de Pai Mata. Já ouvi casos destes tipos e o Pai Mata fala bastante sobre isso. Então, tomem cuidado. Não custa nada. Pai Nosso, Ave Maria e Canja de Galinha não mata ninguém. Abram o olho, porque caiu, vai ser doloroso, né? A gente imagina que seja doloroso para subir e se reerguer de novo. E eu fico por aqui com enorme agradecimento pela atenção e a paciência do Senhor, que este vídeo seja um alerta, né? É sempre bom a gente relembrar dessas coisas, é sempre bom, sabe? Às vezes eu sei que isso acontece, eu estou vacinado, a gente não pode dizer isso. Então vamos sempre relembrar disso, essas 3 armadilhas: poder,
vaidade, né? O dinheiro e o sexo. Tomem muito cuidado. Então eu fico por aqui com este enorme agradecimento. É muito bom sermos luz na vida das pessoas e é de cabeça baixa que se enxerga Aruanda. Um forte abraço, Oxalá nos abençoe e que as santas almas que oram aos pés do Cruzeiro Divino nos livre, nos guarde e resguarde de toda perseguição, cilada e traição, seja de quem for e seja de onde vier. Um grande abraço, até a próxima oportunidade.